Bom dia, pessoal. Eu agradeço o convite aí das entidades. Como foi falado, meu nome é Fernando Maranho, eu sou auditor do TCU desde 2008, mas o que me fez decidir, estudar a fundo essa questão da migração de regime de previdência foi justamente perceber o quão importante era essa decisão, o tanto de coisa que estava em jogo nessa decisão. Aí eu decidi conhecer a fundo todas as regras envolvidas, e são muitas regras, para poder avaliar se seria interessante ou não a migração, no meu caso. E quando a pessoa também decide, além dessa questão da migração, a pessoa também tem a opção de, ao migrar, decidir se ela vai aderir ou não ao FUNPRESP. Então, eu também procurei conhecer bem as regras do FUNPRESP, para que, caso eu migrasse, eu decidisse com segurança pela adesão ou não. A primeira coisa que eu senti necessidade, então, nessa análise foi comparar a renda líquida, a que eu teria de aposentadoria, a renda líquida total, caso eu fizesse a migração e também caso eu decidisse pela não migração. Aí, para isso, eu construí uma planilha Excel para fazer essa comparação. Inicialmente, para tratar do meu caso, aí eu fui expandindo, parametrizando essa planilha, e ela permite que cada um simule, veja os resultados da simulação no seu caso, com as suas informações. Essa planilha eu vou passar para vocês, provavelmente eu vou passar para as entidades, elas podem repassar. E se alguém também quiser me passar o e-mail pedindo, pode passar, eu encaminho a planilha. Além dessa questão da renda líquida total, que eu considero o primeiro passo da análise, a gente vai ver que tem vários outros aspectos importantes que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, as regras de pensão por morte, a regra de invalidez permanente, a questão da morte sem deixar dependentes, a gente vai ver o que é isso, a questão de acumulação de benefícios, e também os riscos, e as perspectivas futuras de cada opção. Então, pessoal, é bastante conteúdo que a gente vai cobrir aqui. Deve dar mais ou menos 1h45 a apresentação. E eu vou pedir para as perguntas ficarem para o final. Aí, no final, a gente abre para as perguntas e fica até tentar cobrir todas as perguntas. Vamos lá, então. Qual que é o objetivo nosso aqui hoje, pessoal? É apresentar e discutir todos os aspectos que devem ser levados, que são relevantes, e que devem ser levados em consideração nessa decisão de migrar de regime de previdência. Quais são eles aqui, que a gente vai cobrir? As regras atuais do regime próprio. Então, assim, onde que a gente está hoje? Qual que é a regra hoje de aposentadoria, de invalidez, de pensão? Como que vai ficar essas regras com a aprovação da reforma da Previdência, com as novas regras, eu vou mostrar lá as regras do substitutivo. A gente vai discutir o substitutivo que foi aprovado, comparando com a PEC original que foi enviada pelo governo. O que é a migração para o regime de previdência complementar e a questão do benefício especial, a questão da segurança jurídica do benefício especial, como é que ele é calculado. As principais regras da FUNPRESP, que também é outra decisão, que a pessoa, ao migrar, ela vai ter que optar por aderir ou não ao FUNPRESP, ela pode optar por aderir ou não ao FUNPRESP. A gente vai fazer uma comparação de renda líquida total em caso de migração para o regime de previdência complementar, com ou sem adesão ao FUNPRESP. A planilha vai permitir você também simular sem adesão ao FUNPRESP. E também no caso de não migração. A gente vai comparar as regras que eu comentei, de invalidez permanente, pensão por morte, a morte sem deixar dependente e a questão de acumulação de benefícios. A gente vai ver que a reforma da Previdência ela traz vedações de acumulação que são bastante importantes. A gente vai fazer uma análise completa de 2 casos de exemplo. É uma servidora que eu coloquei aqui, que está na regra da média, e um outro servidor que está na regra da integralidade e da paridade. A ideia dessa análise que a gente vai fazer em cima desses 2 casos é vocês entenderem a análise e, posteriormente, cada um fazer análise no seu caso individual. E, no final, a gente vai discutir riscos e perspectivas futuras,
envolvendo esse tema de previdência, né, de cada uma das duas opções. Bom, pessoal, então, a primeira coisa, né, que a gente tem que conhecer e analisar é a questão da reforma da Previdência. No caso, aí, a PEC 287 de 2016. A gente vai detalhar aqui, pessoal, o substitutivo que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E pontuando as diferenças para a PEC original que foi enviada pelo governo. Esse substitutivo, né, pessoal, é esperado que ele gere uma economia em torno de 75% do que seria gerado pela PEC original. Veja que esse substitutivo ele já foi mais negociado, foi ajustado, né, ele é menos duro do que a PEC original. Então, em linhas gerais, o que estabelece a reforma da Previdência, conforme está lá no substitutivo? Ele estabelece uma idade mínima de aposentadoria, no caso, aí, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. E ele também já traz o que é chamado aí de regra do gatilho, que é a previsão de uma lei ordinária para regulamentar novos aumentos na idade mínima, de acordo com o aumento na expectativa de sobrevida aos 65 anos. Então, havendo aumento de 1 ano na expectativa de sobrevida aos 65 anos, haveria aumento de 1 ano na idade mínima também. E há um estudo do IBGE, que a gente vai detalhar mais ao final, que diz, né, que entre 2015 e 2060, a expectativa de sobrevida aos 65 anos, né, na média de ambos os sexos, deve aumentar de 83,4 anos para 86,2 anos. Isso representaria um aumento aí de 1 ano na idade mínima a cada 15 anos. Então, não seria desarrazoado pensar, daqui 30 anos, uma idade mínima em torno de 67 anos para o homem, 64 anos para a mulher. A PEC original, nesse aspecto, ela previa a idade mínima de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Outra questão é que a reforma da Previdência ela vai piorar a regra de cálculo de duas formas distintas. A primeira forma que ela piora a regra de cálculo é que a média, que atualmente considera as 80% maiores contribuições, vai passar a considerar 100% das contribuições. Isso está no artigo lá, da PEC, eu vou mostrar. A outra questão que ela vai piorar a forma de cálculo, pessoal, é que ao se aposentar, a pessoa ela vai receber um percentual da média. Esse percentual só chega a 100% da média se a pessoa alcançar 40 anos de contribuição. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, e a gente vai ver que isso impacta principalmente o caso da mulher. A PEC original, nesse sentido, pessoal, ela previa 49 anos de contribuição para se alcançar os 100% da média. No substitutivo, né, após a negociação, isso caiu para 40 anos. Outra questão que traz a PEC, ainda nessas linhas gerais, né, é dificultar o acesso à regra da paridade e integralidade. Ela mantém a paridade, o que ela estabelece? Né, que ela mantém a integralidade e paridade somente se cumprir a idade mínima cheia. Então, a pessoa que tem a paridade e integralidade atualmente, ela teria que cumprir os 65 anos, no caso do homem, 62 da mulher, para manter a paridade e integralidade. E aqui é importante destacar que a PEC original ela extinguia a paridade e integralidade para quem não estava incluído na regra de transição original. E a regra de transição original era homens acima de 50, mulheres acima de 45. Então, homens abaixo de 50 anos e mulheres abaixo de 45 anos, mesmo que tivessem na regra da paridade e integralidade, perderiam a paridade e integralidade. A gente vai ver também a mudança, né, a piora na regra da aposentadoria por invalidez e uma grande piora, né, na regra da pensão por morte. E a gente vai ver, por fim, né, na reforma, a questão da vedação de acumulação de benefícios, incluindo tanto o regime geral quanto o regime próprio. A outra questão que é bastante relevante, ainda nessa parte aí da visão geral, é o aumento da contribuição social. Isso veio, né, nessa medida provisória 805 de 2017. Ela já está com a vigência encerrada nessa medida provisória. Mas vamos ver o que ela estabelecia, né? Que acima do teto do regime geral, o teto hoje é de R$ 5.645,80.
a contribuição aumentaria de 11% para 14%. Até o teto do regime geral continuaria sendo de 11% a alíquota. Esse aumento ele incidiria tanto para os ativos e para os aposentados que recebem acima do teto do regime geral. Porque os aposentados que recebem acima do teto do regime geral, eles também pagam contribuição social. Essa medida provisória, né, ela começaria a incidir a partir de fevereiro de 2018, mas houve a decisão, né, uma medida cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade, no ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu a medida provisória. E quais foram os argumentos que ele colocou nessa decisão? O principal que ele detalha na decisão é que a progressividade em matéria tributária supõe expressa autorização constitucional. Então, para haver progressividade, né, de um tributo, ele teria que estar naquele rol taxativo previsto na Constituição. E esse não seria o caso da contribuição previdenciária. Pela quantidade de decisões que ele cita, parece realmente ser uma tese que tem maioria no Supremo, essa questão de não poder ter progressividade se não houver previsão expressa na Constituição. A outra questão que ele cita rapidamente na decisão é que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos violaria essa questão da tributo com efeito de confisco. Então, violaria esse princípio que não pode haver tributo com efeito de confisco. O fato de estabelecer alíquotas progressivas. Mas também, pessoal, a gente vai ver que é possível haver novos aumentos da contribuição previdenciária. Existe um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecido no STF sobre esse tema, esse de número 875958, em que teve o parecer da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, agora em abril de 2018. E, basicamente, o que o parecer da PGR diz sobre essa questão das alíquotas de previdência? Ela destaca 3 pontos, né? O caráter contributivo do regime. Então, deve haver necessariamente, né, uma correlação entre custo e benefício. Então, não pode haver contribuição sem benefício e também não pode haver benefício sem contribuição. Ele destaca a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a relação entre receitas e despesas, elas têm que assegurar a manutenção e a solvabilidade do sistema, né? Então, tem que haver esse equilíbrio e diz que leis que aumentem a alíquota de contribuição, elas têm que vir acompanhadas de estudos e cálculos que demonstrem a adequação e a pertinência desse aumento de alíquota. Nesse contexto aí, pessoal, atualmente, o estado de Goiás ele já tem uma alíquota de 14,25% de contribuição previdenciária. O Piauí, o Rio Grande do Sul e o Santa Catarina também já têm a alíquota de 14%. E, recentemente, o Rio de Janeiro e o estado do Ceará também aprovaram a alíquota de 14%. E também há um projeto de lei no Senado, esse aí de número 395 de 2017, foi no final de maio agora retirado pelo autor, até por atuação das próprias entidades aí. O que esse projeto no Senado previa? Ele previa o estabelecimento de uma alíquota suplementar para ajudar a cobrir o déficit financeiro atuarial do regime. É a mesma ideia, essa alíquota suplementar, da reforma da Previdência que foi proposta no município de São Paulo, em que, acima do teto, a contribuição aumentaria de 11% para 14%, e também seria estabelecida uma alíquota de 5% suplementar para ajudar a cobrir o déficit do regime. Então, acima do teto, a pessoa estaria pagando 19% de contribuição social no município de São Paulo. A reforma lá ainda não foi aprovada também. A gente vai ver um pouco mais sobre isso nos riscos e perspectivas futuras. Bom, pessoal, então, diante desse contexto geral, a gente tem a opção de migrar para o regime de previdência complementar. Ainda tem essa opção, né? Ainda está dentro do prazo, o prazo não se encerrou,
Mas surgem muitas dúvidas, muitas questões quando isso vai ser analisado, né? Uma das primeiras dúvidas que surgem, e surgiu para mim, é saber qual que seria a minha renda líquida, né? Comparar a renda líquida, se eu decidisse pela migração ou se eu decidisse pela não migração. E aqui é importante comparar a renda líquida, né? E não renda bruta. Então, a gente, nessa coluna azul aqui, a gente vai considerar a renda líquida sem a migração. A gente vai calcular qual que seria a renda líquida que a pessoa receberia sem a migração. E a pessoa também vai calcular a renda líquida que ela receberia com a migração, né? Ela pode cair, no caso, pode ter uma renda líquida, um resultado menor, igual ou maior. Aqui, pessoal, nessa questão de comparação de renda líquida, é onde o caráter individual da decisão ele é mais importante, porque cada caso vai dar um resultado pelas características, né, os parâmetros da pessoa. Apesar de ser uma análise individual que cada um tem que fazer e preencher, a gente pode dizer que, em linhas gerais, quem está na regra da média vai cair nessa situação 2 ou 3. A renda líquida ela tende a ser maior com a migração, eu vou explicar considerando o quê, né? Ou muito semelhante. Agora, quem está na regra da paridade e integralidade, é mais comum acontecer de a renda líquida nessa simulação ficar menor do que seria recebido sem a migração. E aqui pode ser que fique um pouco menor ou significativamente menor. E é lógico que quanto menor for a renda líquida aqui na comparação, mais difícil vai ser a opção da pessoa pela migração. Ela vai estar abrindo mão, né, de uma renda líquida ao se aposentar. Mas a gente vai ver que isso aqui não esgota a análise, os outros aspectos são relevantes. Então, mesmo aqui uma renda líquida nessa simulação um pouco menor, como a gente vai ver no exemplo que a gente vai simular, ainda assim poderia ser vantajoso a migração, considerando os outros aspectos que a gente vai discutir, né, como as regras de aposentadoria, pensão, acumulação de benefício, o fato de deixar herança, se tiver uma morte sem dependentes. Bom, vamos ver algumas outras dúvidas, né, que surgem. A pessoa, às vezes, fala, eu tenho direito à integralidade e paridade, será que a migração pode ser interessante para mim? Sim, a migração pode ser interessante, sim, para quem está na regra da paridade e integralidade. A gente vai fazer um exemplo, no exemplo, né, um caso desse, e eu mesmo tenho um colega que tem 39 anos de idade, estava enquadrado na regra da paridade e integralidade, fez a migração dele após analisar o caso dele, né? Então, acho que o caminho é fazer a análise financeira, avaliar os outros aspectos e tomar a decisão. Então, é possível valer a pena, sim. Outra pergunta que a resposta é muito semelhante falta pouco tempo para eu me aposentar. Será que é possível valer a pena a migração? Sim, é possível valer a pena. Você também tem que fazer análise e calcular qual que é o seu benefício especial, qual que é a renda líquida que você vai receber com a migração, sem a migração também, e avaliar isso para poder decidir. A outra dúvida é mais simples, né? Se eu migrar, eu vou perder tudo aquilo que eu já contribuí acima do teto do regime geral? Não, a lei que instituiu o regime de previdência complementar, ela previu o benefício especial e trouxe já a regra de cálculo, todas as regras. Então, você vai fazer jus, né, vai ter direito a um benefício especial. A gente vai discutir bem os detalhes dele mais à frente. A última dúvida aqui, uma das dúvidas que surge também, a questão da reforma da Previdência vai ser mesmo aprovada? A gente vai discutir mais a fundo isso aqui nos riscos e perspectivas futuras. Mas já adiantando, pessoal, é mais prudente e mais razoável que, se você for optar pela não migração, que você já considere as regras novas previstas na reforma da Previdência. Seria extremamente arriscado, vocês vão ver, optar pela não migração contando com as regras atuais, contando que as regras atuais não vão mudar. A gente vai detalhar isso nas perspectivas futuras.
Bom, vamos passar então aqui rapidamente como que é a regra hoje, onde que a gente está hoje, né? Então, pessoal, a primeira questão é o enquadramento na regra de cálculo e de reajuste. Então, aqueles servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, eles estão na regra da integralidade, paridade. A regra de cálculo, né, a pessoa ela recebe a última remuneração, que é a integralidade, e a regra de reajuste é acompanhar os reajustes dos ativos, se houver reajuste para os ativos. Quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 até 3 de fevereiro de 2013, está na regra da média sobre toda a remuneração. Como é que calcula, né, a aposentadoria? A média das 80% maiores contribuições, atualizadas pelo IPCA, de julho de 94 para cá. E a regra de reajuste é a mesma do regime geral, que é a inflação anual pelo INPC. Já quem entrou a partir de 4 de fevereiro de 2013, que foi quando foi instituído o regime de previdência complementar e criada a FUNPRESP do Executivo, está na regra da média também, mas limitada ao teto do regime geral. É a mesma regra de cálculo, só que limitada ao teto do regime geral. E a regra de reajuste é igual ao do regime geral, inflação anual pelo INPC. A integralidade e paridade são regras de transição. Elas estão no artigo 2º e 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, também no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. E a regra da média, que é a regra atual, está na Constituição, no artigo 40 da Constituição, na Lei 10.887 de 2004, que é a lei que diz que a média utiliza as 80% maiores contribuições, e na Lei 12.618 de 2012, que foi a lei que instituiu o regime de previdência complementar. Atualmente, então, pessoal, existem 2 tipos de aposentadoria voluntária. Você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, como é conhecida, e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do homem, é exigido 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. No caso da mulher, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade. Atingido, cumprindo esses critérios, a pessoa pode se aposentar com o valor integral. O que é o valor integral nesse caso? É a média das 80% maiores contribuições. Ou a última remuneração, se a pessoa tiver direito, né, à integralidade e paridade. No caso da aposentadoria por idade, é exigido 65 anos do homem e 60 anos da mulher. E, nesse caso, o valor a ser recebido ele é proporcional ao tempo de contribuição. Existe uma regra atualmente, né, que exige tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço no serviço público, efetivo exercício no serviço público, e 5 anos no cargo em que vai se dar a aposentadoria. Essa regra vai se manter na reforma da Previdência, a gente vai ver. A aposentadoria compulsória atualmente é aos 75 anos de idade, e o valor também é proporcional ao tempo de contribuição. Como que funciona hoje a regra da aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, pessoal, o valor de referência. O que é o valor de referência que eu estou falando aqui? É por onde que começa a conta. Por onde começa a fazer a conta. O valor de referência da aposentadoria por invalidez hoje é a média das 80% maiores contribuições. Ou a última remuneração, se a pessoa faz jus à paridade e integralidade, conforme a Emenda Constitucional 70 de 2012. A regra geral é o valor ser proporcional ao tempo de contribuição. Então, para quem tem pouco tempo de contribuição, a regra ela é ruim. Mas existe um piso, né, que a 8.112 estabelece, que diz que não vai ser inferior a 1/3 da remuneração em atividade. Então, se a pessoa ficar inválida com poucos anos de contribuição, pelo menos tem esse piso, né, de 1/3 da remuneração em atividade. E o valor ele pode ser integral, novamente aqui integral no sentido de 100% do valor de referência, em caso de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. E a 8.112 também traz essa lista de 13 doenças que se enquadram, né, nesse conceito. E se for alguma delas, então, a pessoa receberia 100% do valor de referência. Aqui, por exemplo, consta neoplasia maligna, cardiopatia grave, paralisia irreversível incapacitante,
Essa relação de 13 doenças, a gente já adiantando, a gente vai ver que isso vai ser retirado das exceções na reforma da Previdência. E a pensão por morte, para fechar aqui as regras atuais, o valor de referência dela é a última remuneração, ou seja, é um valor de referência bom. A pessoa recebe integral até o teto do regime geral e mais 70% do que ultrapassa o teto. E houve uma lei em 2015, essa lei 13.135 de 2015, que alterou a duração da pensão, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Já unificando, portanto, essa regra, né, pegando os dois regimes. Agora, pessoal, a pensão ela é de acordo com a idade do cônjuge. Então, por exemplo, essa tabela aqui, né, se o cônjuge tem entre 30 e 40 anos, a duração da pensão que ele vai receber é por 15 anos. Se o cônjuge tem entre 41 e 43, vai ser por 20 anos. Se tiver 44 anos ou mais, a pensão é vitalícia. Se a pessoa tiver menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento ou união estável, a pensão é somente por 4 meses. Isso aqui no caso do cônjuge, né? No caso de filhos menores, a pensão é até os 21 anos, se for inválido, enquanto durar a invalidez. Não, isso não consta de ir até os 24, mesmo quando é estudante. Bom, pessoal, então a gente viu aí como que funciona hoje a regra atual. E vamos ver agora, pessoal, as mudanças que a reforma da Previdência vai fazer em cima disso, considerando, né, o substitutivo que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Então, pessoal, o que a reforma da Previdência traz? A aposentadoria voluntária agora vai ser somente por idade. Ou seja, né, vai exigir 65 anos do homem e 62 anos da mulher. É o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. A média passa a considerar 100% das contribuições e não mais as 80% maiores. Essa é a primeira piora na regra de cálculo. Isso está no artigo 19 do substitutivo. E, com isso, né, pessoal, passa a ser mais importante ainda fazer as contas com cuidado para avaliar se é interessante ou não averbar tempo de serviço no regime geral. Que normalmente, né, averbar o tempo de serviço no regime geral vai derrubar a sua média, mas vai aumentar o tempo de contribuição que você tem. Então, é uma questão de fazer contas aí. A segunda piora de cálculo na regra, pessoal, é o que é chamado aqui, né, de regra dos percentuais escalonados de acordo com o tempo de contribuição. Que é isso, né? Ao se aposentar, a pessoa vai receber um percentual da média de acordo com o tempo de contribuição dela. Vai chegar a 100% da média somente com 40 anos de contribuição. E essa mesma tabela, né, que a gente vai ver, ela se aplica tanto para o homem quanto para a mulher. E a gente vai mostrar aqui que o impacto negativo ele é maior no caso da mulher. Isso para quem não tem integralidade. Sim, eu estou falando da regra da média. Eu vou comentar da integralidade depois. Isso aqui, como que vai ficar a média. Mas afeta a integralidade na regra de transição. Eu vou mostrar aqui, se a pessoa não cumprir a idade mínima. Vamos chegar já rapidinho. Também estabelece um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. E mantém aquela regra que a gente comentou, de 10 anos no mínimo, né, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que fosse dar a aposentadoria. Essa regra é mantida. Como que funciona, então, o percentual que vai ser recebido de acordo com o tempo de contribuição? A pessoa tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição para se aposentar. Com os 25 anos de contribuição, ela vai receber 70% da média. Para cada um ano aqui que aumenta nos primeiros 5 anos, até os 30 anos de contribuição, aumenta 1,5%. Então, quando chegar nos 30 anos aqui, vai estar em 77,5% da média. Os próximos 5 anos, aumenta 2% ao ano. Então, vai chegar aos 35 anos aqui de contribuição, com direito a 87,5% da média. E os últimos 5 anos é 2,5% por ano. Então, com 40 anos de contribuição, alcança o direito a 100% da média.
Regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. A gente disse, né, que a aposentadoria por tempo de contribuição ela vai acabar, só que ela vai acabar aos poucos, digamos assim, porque foi estabelecida uma regra de transição para se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. O que é a regra de transição? Ela estabelece um pedágio de 30% a mais do tempo que faltava para completar 35 anos no caso do homem, 30 anos no caso da mulher. Também estabelece uma idade mínima, tem que cumprir uma idade mínima também, que vai ser progressiva, aumentando 1 ano a cada 2 anos. Então, se essa PEC passasse a valer em 2018, a idade mínima começaria em 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, aumentando de 1 ano a cada 2 anos. Então, no caso do homem, já atingiria a idade mínima de 65 anos em 2028. No caso da mulher, atingiria a idade mínima de 62 anos em 2032. E, para poder utilizar a regra de transição, também vai ser exigido tempo de efetivo exercício no serviço público de 20 anos. Cumprido isso, a pessoa vai poder solicitar a aposentadoria, né, por tempo de contribuição, por essa regra de transição. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é a regra de cálculo, porque a nova regra de cálculo já se aplica na transição. Então, isso vai piorar bastante o valor, né, da aposentadoria. Então, nesse exemplo aqui, uma mulher que estava próxima de completar 30 anos de contribuição. Ela vai se aposentar, então, pessoal, com 30 anos de contribuição, recebendo 77,5% da média, que é a tabela anterior aqui, né, no caso de 30 anos de contribuição, 77,5% da média. Média é essa calculada utilizando 100% das contribuições. Se não mudasse a regra, ela se aposentaria recebendo 100% da média, calculada, né, utilizando 80% das maiores contribuições. Isso aqui dá uma diferença significativa. A regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, no caso de quem tem direito à paridade e integralidade. O que a PEC estabelece? A pessoa que tem direito à integralidade e paridade, para conseguir manter esse direito, digamos assim, né, ela vai ter que cumprir a idade mínima cheia, no caso, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. E você tem pessoas que estão próximas de se aposentar, mulheres aí de 55, 56 anos, que estão próximas de se aposentar, que, se aprovado a nova regra, elas teriam que ir até os 62 para manter a paridade e integralidade. Mas tem a opção também de não ir até os 62 ou até os 65 e sair antes, digamos, né? Só que aí o que acontece? Se não cumprir, então, a idade mínima cheia, a pessoa vai receber um percentual de 100% da média. Não se aplica, né, aquela tabela de percentuais de acordo com o tempo de contribuição. Esse é o benefício, digamos assim, mas a pessoa vai receber 100% da média, média essa calculada utilizando todas as contribuições dela, o que pode fazer cair bastante o valor da aposentadoria, se ela não cumprir a idade mínima cheia. Existe uma regra de redução de idade mínima, pessoal, para quem entrou até 16 de dezembro de 98, que continua válida. O que essa regra diz? Ela reduz 1 ano na idade mínima para quem receber 1 ano de contribuição em relação a 35 anos, no caso do homem, e 30 anos de contribuição no caso da mulher. Então, à medida que vai excedendo 1 ano nesse tempo mínimo de contribuição, vai caindo 1 ano na idade mínima. Mas aqui, pessoal, novamente, se a pessoa for fazer uso dessa regra, ela não vai ser enquadrada na paridade e integralidade, ela vai receber 100% da média, o que tende a cair bastante o valor da aposentadoria. Quem entrou até 16 de dezembro de 98, tem uma regra que diz que, no caso da mulher, né, se ela tiver mais de 30 anos de contribuição, para cada 1 ano de contribuição a mais que ela tem, a idade mínima exigida dela diminui de 1 ano. Se fizer uso dessa regra, não vai pegar a integralidade e paridade. Exatamente. E, pessoal, as regras de transição que estavam lá contidas nos artigos 2º e 6º, né, da Emenda Constitucional 41, e no artigo 3º da Emenda Constitucional 47, eles ficam revogados. Toda a regra de integralidade e paridade passa a ser regulamentada por essa PEC. A aposentadoria compulsória,
Então, quem tiver menos de 25 anos de contribuição, que é o mínimo, não vai conseguir se aposentar. Só vai conseguir se aposentar quando alcançar a compulsória, os 75 anos de idade. E aí vai ter uma penalidade por não ter atingido os 25 anos de contribuição. Como é que vai ser essa penalidade? Vai ter um redutor, né, que é o tempo que ela contribuiu, sobre 25, vezes o valor inicial da tabela, se tivesse contribuído os 25 anos. Então, se uma pessoa se aposentar na compulsória com 20 anos de contribuição, 20 sobre 25 dá 80%, vezes o valor inicial da tabela de percentuais, que é 70%. Então, essa pessoa vai receber 56% sobre a média. Para o servidor que já cumpriu os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da emenda, né? Esse servidor ele não é afetado pela reforma, isso está explícito, né, no texto da reforma. Ele vai poder solicitar, né, direito à concessão da aposentadoria a qualquer tempo, pela regra da legislação vigente, de quando ele cumpriu, né, todos os requisitos para a aposentadoria. Então, se ele cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria em 2015, né, ele pode solicitar a aposentadoria pela regra vigente de 2015. Então, ele não é afetado pela reforma. Não haveria por que, então, aquele que já tem o direito a se aposentar solicitar, de fato, a aposentadoria, né? A aposentadoria por invalidez, como que vai ficar com a reforma da Previdência? O valor de referência dela vai passar a ser a média de todas as contribuições, né, de 100% das contribuições, inclusive para quem está na regra da paridade e integralidade. Você vai aplicar a tabela de percentuais lá sobre a média de acordo com o tempo de contribuição, em que o mínimo é 70%. E aqui é uma coisa boa da reforma, porque esse mínimo, ser 70%, ele é melhor do que a regra atual para quem tem pouco tempo de contribuição. Porque a regra atual lá, né, diz que o PIS é 1/3 da remuneração em atividade. Aqui, nesse cenário, né, de quem tem pouco tempo, a nova regra de aposentadoria por invalidez melhora um pouco. E o percentual sobre a média ele vai ser de 100% apenas em caso de acidente em serviço e doença profissional. Então, doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei não consta mais das exceções. Aquelas 13 doenças da 8.112, que antes dava direito a 100%, aquilo vai cair. Pela 10.887 de 2004, né, lá diz que são as 80% maiores contribuições de julho de 94 para cá. Acho que aqui mantém essa ideia de julho de 94 para cá. Isso mantém, se pegar somente de julho de 94 para cá. Pensão por morte, como é que vai ficar? Se a pessoa for aposentada, o valor de referência da pensão por morte, para começar a fazer as contas, né, é o valor da aposentadoria que ela está recebendo. Se a pessoa estiver na ativa, é o valor da aposentadoria por invalidez que ela faria direito, caso tivesse ficado inválida, né, antes de falecer. Aí, sobre esse valor de referência, a gente vai calcular o valor integral até o teto do regime geral e mais 70% do que ultrapassar o teto. Isso reduz mais um pouco o cálculo, reduz um pouco o que está aqui em cima. Aí aplica a cota familiar de 50%, mais 10% por dependentes. Essas cotas são não reversíveis. Então, se a pessoa falecer deixando somente o cônjuge, vai receber os 50% da cota familiar, mais 10% do cônjuge. Vai dar 60% sobre o valor que a gente calculou no passo anterior. E a duração, lembrando, né, é de acordo com a idade do cônjuge. Ela não é mais vitalícia, né, em todos os casos, somente se o cônjuge tiver mais de 44 anos, conforme a lei de 2015, que alterou isso daí. Vamos fazer um exemplo aqui, que vai mostrar a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte de um servidor. Chamei aqui ele de José, ele é um servidor ativo, com 20 anos de contribuição, uma remuneração bruta atual de 25 mil, média de 100% das contribuições de 15 mil, ele tem uma esposa com 40 anos de idade e um filho de 10 anos como dependentes. Como é que fica, então, a pensão por morte do José? O primeiro passo é calcular a aposentadoria por invalidez dele, que é onde começa o cálculo. Como ele tem 20 anos de contribuição, isso é menos do que 25, ele vai pegar o percentual inicial da tabela, que é 70%. Então, 70% de 15 mil, que é a média de 100% das remunerações dele, dá 10.500. Então, se ele ficar inválido,
a remuneração que ele vai fazer jus aqui bruta, né, 10.500, que nesse exemplo é 42% da remuneração atual, de 25%. O próximo passo é aplicar aquele fator de 70% sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Então, aplicando esse fator sobre o que ultrapassa o teto, abaixa um pouco, de 10.500 cai para 9.040. E o terceiro passo é calcular a questão das cotas, né? Então, a cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Então, como ele deixou 2 dependentes, né, a esposa e um filho, ele vai ter os 50% mais 10 mais 10, dá 70%. Quando o filho atingir 21 anos, a cota de 10% dele vai acabar, ou seja, a cota total vai cair para 60%. Tá, então 70% da cota, vezes o que a gente calculou aqui no passo anterior de 9.040, dá 6.330. Então, o valor da pensão dele, né, bruto, 6.330, que nesse exemplo dá 25% da remuneração atual que ele tinha, de 25.000. E a duração da pensão? Por quanto tempo vai ser a duração da pensão que ele vai deixar? Por 15 anos. Porque como a esposa tem 40 anos de idade, ela está, né, na regra dos 15 anos. Se ela tivesse 41 a 43, seria por 20 anos. 44 anos ou mais já seria vitalício. Isso aqui é considerado para perder a condição de dependente. O cônjuge, ele perde a condição de dependente depois de 15 anos. O filho, mesmo que ele tenha 1 ano de idade só, ele só perde a condição de dependente aos 21. Então, ele mantém a pensão. E o filho inválido, ele não perde a condição de dependente nunca, enquanto tiver invalidez. Essa regra pega o pessoal mais antigo? Sim. Sim, pega todo mundo. A regra de invalidez e pensão por morte é igual para todo mundo. É mesmo quem tem paridade e integralidade. Tá, ok, vamos lá. Por fim, pessoal, para fechar a parte da reforma da Previdência, a questão de vedação de acumulações. O que ele traz sobre isso? É vedado acumular 2 aposentadorias no regime próprio, exceto cargos acumuláveis. Isso já existia, não é novidade. Ele também veda a acumulação de 2 pensões por morte, isso já envolvendo tanto o regime geral quanto o regime próprio. Isso também não é tão importante. O que é importante aqui, que tem que ficar atento, é essa vedação de aposentadoria e pensão por morte, envolvendo tanto o regime geral quanto o regime próprio. 2 servidores, no caso dos 2 servidores. Sim, eu vou. Sim? Mulher servidor, não vai poder. Não. Independente de ser 2 servidores ou 1 servidor e 1 no regime geral. A regra pega regime próprio e regime geral. Aqui, ó, é regime próprio e regime geral. Então, se o valor total ultrapassar 2 salários mínimos, que no geral é o nosso caso, né, vai ultrapassar 2 salários mínimos, o que vai acontecer? Você imagina um servidor e o cônjuge aposentados. Aqui o cônjuge pode ser regime próprio ou regime geral, não importa. Quando um deles morrer, o outro, né, ele terá que optar entre a aposentadoria própria que vinha recebendo ou a pensão que o que faleceu vai deixar. Vai ter que fazer essa opção, né? Então, vai acabar caindo a renda do casal. No caso de servidor e cônjuge, ou cônjuge na ativa recebendo pensão, também é um cenário importante. Quando esse servidor ou cônjuge está na ativa recebendo pensão, quando ele se aposentar, ele vai ter que escolher entre a aposentadoria própria ou a pensão que ele vinha recebendo. E, portanto, obviamente, isso vai desestimular bastante essa pessoa a se aposentar, porque ela provavelmente vai perder a pensão que ele estava recebendo. Ou não vai receber a aposentadoria, para poder optar pela pensão que estava recebendo. Aqui, só lembrando que continua permitida a acumulação de aposentadoria no regime próprio com a aposentadoria no regime geral. Você tem pessoas, né, que são servidores, mas são professores e também contribuem no regime geral. Ok, essa pessoa vai se aposentar tanto no regime próprio quanto no regime geral.